Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa trilha de vídeos aqui sobre o Web Summit 2022, diretamente dos nossos estúdios deste grande evento em Portugal, recebendo agora o professor Yogi, da Yogi Ventures. Professor Yogi que tem participado, estimulado, de certa forma, ajudado a criar esse ecossistema desde os anos 90, né? Ecossistema de inovação no Brasil. Um prazer. Tempo, super legal estar aqui, Vanessa. Então, e a gente está aqui em Lisboa, participando desse mega evento, que é o Web Summit, e a gente poder conversar um pouquinho aqui com vocês. Super legal. Essa que está sendo a edição histórica, né? Com os números quebrando todos os recordes, aqui em termos de tamanho, em termos de número de visitantes. Qual a análise que o professor faz dessa edição de 2022? Eu acho que essa edição é aquela, talvez a edição da grande retomada, né? Porque assim, houve a edição do ano passado, mas ainda havia todas aquelas restrições, a questão da pandemia. E eu sinto, pelo menos, que as pessoas estavam com uma sede de poder ter um evento como a gente tinha antes, das conexões, né? Mais sinestésica, vamos dizer assim, né? Não só analógica, mas sinestésica nos encontros, na troca. Então, o evento está sendo, assim, em termos de conexões, fantásticos. A gente tem participado aqui de alguns movimentos, né? Então, aqui do Brasil, a gente começa a enxergar, aqui onde a gente está hoje, né? Vamos falar aqui que é o nosso cantinho do Brasil aqui, mas a gente tem movimentos de vários ecossistemas regionais que estão presentes. Então é bacana porque a gente começa, aliás, acho que é a edição com o maior número de brasileiros. Sim, então, a maior comitiva. Invadimos Lisboa, né? Então, e é muito bacana isso. Então eu acho que a gente tem boas perspectivas aí, até para pensar no Web Summit 2023, que vai acontecer no Rio de Janeiro também. Então, eu acho que essa comunhão de todos que estão aqui vai gerar uma boa energia, uma boa vibe para a gente ir bem energizado aí para a edição 2023 no Web Summit Rio, né? Antes da gente falar da edição do Rio, que eu quero saber os detalhes, vamos antecipar aqui algumas informações sobre isso, né, para as pessoas entenderem um bocado. Portugal tem a exclusividade do Web Summit. O Web Summit surgiu em Dublin, né? Há 7 anos acontece aqui em Portugal. Portugal tem a exclusividade no continente europeu até 2028, mas o Web Summit pode realizar em outros continentes. E pela primeira vez vai ser na América do Sul e no Brasil. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse evento que vai acontecer lá no Rio ano que vem. Queria então, que insights, vamos falar da parte do que chamou mais atenção positivamente, de alguma palestra, de alguma startup, que o professor Yogi conseguiu ver aqui, conversar, se conectar? Eu vou olhar, assim, esse conceito da nova economia, que a gente se fala muito, mas aqui você começa a tangibilizar, né, com o momento dos criptoativos, a gente olhar vários movimentos das startups em vários setores, a conexão dos investidores com as startups, o app que ajuda a fazer essas conexões assim. E a princípio, quando você vem para o Web Summit, você fica meio perdido. Essa edição, mais de 70 mil participantes, e o app ajuda você a buscar pessoas com as áreas de interesse comum, fazer as conexões, tomar um café, marcar uma reunião. Então é muito incrível, porque às vezes tem pessoas que eu estava tentando conversar no Brasil há muito tempo. A gente vai se encontrar ontem em Lisboa. Já pensou, tem que cruzar o oceano para fazer esse tipo de encontro, né? Então, Verônica, fazia tempo que a Verônica do César estava querendo falar com ela faz tempo. Ontem a gente se encontrou lá no stand do Rio de Janeiro. Então, contar um bocadinho aqui para as pessoas entenderem, né? Nós andamos com um crachá, no nosso crachá há um QR Code. Isso. E aí o aplicativo do Web Summit tem uma funcionalidade em que você pode escanear esse QR Code e já se conectar automaticamente com aquela pessoa, né? E trocar dados, trocar informação, saber onde aquela pessoa tá, né? Se ela tá no stand, em que localização fica aquele stand, é realmente muito funcional, né, professor? Muito, né? Então eu acho assim, apesar do evento ser gigante,
a gente tem essas possibilidades de conexões, né? É juntar, eu gosto muito do termo digital. Então a gente está usando o melhor do analógico e o melhor do digital aqui. Então está sendo super bacana, muito produtivo, né? E a gente vê como que foi a evolução do ecossistema, né? Então acho que olhar lá atrás, que era uma coisa muito tecnológica, muito uma hard science assim, né, que saía muito das universidades, e hoje a tecnologia é democratizada, então a gente vê startups que estão nascendo na África, na Ucrânia, enfim, em vários lugares, e todo mundo se encontra aqui nesse processo de aprendizado, conexão, é muito bom. Então acho que olhando as tendências, eu acho que a gente está falando da nova economia, um olhar para a nova economia. A questão que no Brasil a gente falando muito do ESG, da sustentabilidade, muito colocado em voga. E na verdade, um pavilhão praticamente todo dedicado a esse tema, não é aqui? E a gente enxergar, talvez aqui, a grande transformação das organizações tradicionais se adaptando a esse modelo. Então, acho que tem uma questão de cultura, muitas empresas se encontrando, tentando entender o que é isso que está acontecendo no mundo, né? Para tentar trazer um processo adaptativo das organizações mais tradicionais para esse modelo de mundo que a gente está começando a viver. Então, certamente, daqui 100 anos, esse aqui, naqueles livros sobre teoria geral das organizações, esse momento vai estar presente como um momento que transformou as organizações de alguma forma. E o que é que o senhor sentiu falta aqui? Que tema, que painel, ou que espaço? O que sentiu falta de algum assunto, de algum tema? É interessante você fazer essa pergunta, porque assim, eu não tinha parado para... Mas olhando isso, né, e talvez um pavilhão que eu tivesse uma exposição de tecnologias emergentes, né? Eu sei que não é um propósito do Web Summit, mas talvez o pavilhão que você comece a ter um único local que você vê todas as tecnologias emergentes que possam estar sendo desenvolvidas, inclusive por universidades, que podem ajudar nesse conceito dessas tecnologias. Aí eu consigo ver o Triple Helix funcionar, né? Então, academia, indústria, governo, e aí também as startups envolvidas nesse processo. Talvez seria uma coisa que, eu sei que não é o propósito, mas seria bem interessante a gente ter um espaço onde pudesse explorar mais realidade aumentada, se a gente pudesse usar a parte dessa parte de hard science mesmo, né? Uma robótica mais avançada. Então eu acho que isso é uma coisa bastante interessante, né? Mas fica a sugestão lá para o pessoal das próximas edições, ou mesmo lá do Web Summit Rio, né? A gente está aqui muito pertinho também do espaço do Brasil, da parte das startups que estão em desenvolvimento, né? Que eles chamam de alfa e beta, ou seja, aquelas que estão ainda na fase inicial, da área de educação. O senhor já conseguiu circular já algum projeto, alguma startup da área de educação que chamou a sua atenção? Eu dei uma olhada, né? E aqui a gente tá na minha frente, eu já vejo ali o alfa e o beta ali. Eu acho que esse vai ser uma área onde está sendo bastante desafiado. Mesmo o papel das universidades hoje em dia está sendo muito questionada, né? Então, há todo um movimento de reforma curricular, em vários movimentos acontecendo nisso, a aproximação da indústria com a área, com a academia, com a universidade. E aí abre-se um leque de oportunidades, né? Então, só para dar exemplos básicos, triviais, né? A famosa pauta em sala de aula, né? Que assinar um papel com lista de presença, que você podia fazer um check-in em sala de aula com seu smartphone, ia resolver vários problemas, né? Então, a questão de você trazer isso com processos de interação dentro de uma aula, usar mais metodologia ativa, né? Na sala de aula, eu acho que está abrindo um leque gigante de oportunidades aí para as edutechs. Eu acho que o momento se a universidade, eu estou falando ensino superior, mas a gente pode falar isso para o ensino médio e ensino básico, se não começar a se reinventar,
vai ser algo que pode ficar como uma peça de museu logo logo. Então, o pessoal sempre fala isso, né? Se você pega uma pessoa do século XX, início do século XX, coloca na máquina do tempo, traz para o século XXI, a única coisa, ele vai olhar e vai enxergar tudo diferente, vai achar que está em outro planeta. A única coisa que ele vai reconhecer é uma sala de aula. É verdade. Né? Então, e isso está dando uma pressão muito grande para as universidades, para as escolas de ensino médio, ensino fundamental, se reinventarem de tal forma que elas vão ter que começar a repensar o modelo, inclusive para formar o cidadão do século XXI. Né? Então, vem todo um processo onde vai entrar a parte do hard e do soft skills. E isso tem que estar sempre super bem combinado, usando metodologia ativa. E eu sou muito otimista que as startups podem nos ajudar muito nesse processo e abrir um filão enorme de oportunidades para todas elas, de alguma forma. Bom, a gente está agora distante fisicamente do Brasil, né? E essa distância física, às vezes, nos proporciona um olhar sem dúvida diferenciado. Como é, então, que o senhor enxerga o ecossistema do Brasil dentro do ecossistema mundial? Qual é o papel hoje do Brasil? Como é que o Brasil está posicionado nesse ranking? Eu acho que o nosso ecossistema é um ecossistema que está em processo de maturidade, né? Então, avançamos muito, né? Então, a gente tem acompanhado muito o processo. E a gente tem que entender que existe um potencial enorme também com a questão das startups aí nesse sentido, e a gente precisa criar. Eu gosto de um termo que eu sempre uso, né, que gosto de vinho, então eu falo assim, a gente precisa criar o terroir da inovação, criar condições, ambientes para que a gente possa desenvolver as startups que estão pensando em mundo. Então, na abertura aqui do evento, você deve ter visto também o prefeito de Lisboa falando, né, e também aqui Portugal se colocar como um país para receber as startups e Lisboa ser, né, a cidade das startups. A gente tem que enxergar isso como algo estratégico para a nossa nova economia no Brasil. Então, se a gente evolui o nosso ecossistema, dá protagonismo global desse nosso ecossistema, a gente vai conseguir atrair os investimentos que precisam e fortalecer e dar essa escala global que a gente tem boas startups, a gente tem um bom ecossistema também ligado aos investidores, né, anjos, os movimentos CVC que estão começando a aparecer dentro das organizações. Então eu acho que assim, está começando a se moldar algo que parece muito bom. Só que a gente precisa fazer esse terroir, né, esses ambientes favoráveis para a gente criar algo que tenha um certo protagonismo maior que a gente tem hoje no mundo. E o que está faltando, professor? Eu acho que assim é uma questão de orquestração, né? Então não são cada ator faz um trabalho muito bom, mas o segredo é rede. A gente trabalhar mais em rede, né? Então o ecossistema que está lá no Porto Digital conectado com o pessoal do Pacto Alegre lá no sul, trabalhando com o pessoal de São Paulo, Rio, Minas, Manaus, a gente começar a estabelecer uma rede de conexão onde a gente vende o Brasil como um país das startups. É como se ainda estivesse tendo muita disputa interna. Um pouco. Talvez não seja uma disputa, mas a falta da conectividade e essa maior sinergia de colaboração. Tem um movimento que está acontecendo agora, que é o Tech Road, com algumas cidades do sul do país. Então, Porto Alegre, Caxias, Joinville. Eles estão aqui com um stand. Sim, aqui então, bem pertinho do Brasil, inclusive. Então, é um movimento que a gente já começa, e eu tenho acompanhado, sou um grande incentivador de movimentos como esse, eu acho que é algo interessante.
o bom de... Eu costumo me autodenominar um ponto flutuante na rede, né? Então, que eu dou um ping lá no Porto Digital, depois eu estou lá com o pessoal do Pacto Alegre. Então, a gente consegue enxergar o todo e a gente vê o potencial que a gente tem para a gente ser a grande referência, por exemplo, para a América Latina, para aquelas startups que estão lá na Colômbia, no Peru, no Chile, no México. Olha assim, pô, a gente precisa ir para o Brasil. Lá é o lugar que a gente vai fazer o nosso scale-up, né? E a gente precisa atrair essas startups também. E isso vai enriquecer também o nosso ecossistema, né? Então, eu acho que cada vez mais o segredo é atuação em rede, conectividade, colaboração. E eu acho que um pouco esse processo de aprendizado, de trabalhar meio virtualizado que a gente teve na pandemia, e foi difícil, foi duro, mas houve um aprendizado, vai facilitar um pouco essa questão da conectividade, dessa interação que a gente vai ter daqui para frente. Vamos falar agora então do Web Summit 2023, que vai acontecer no primeiro semestre, lá no Rio de Janeiro, lá no Brasil. De certa forma, o senhor aí ajudou a levar também um dos atores ali que trabalharam, claro, muita gente envolvida, mas o senhor participou desse grupo, né? Sim. Que atuou para levar, então, esse grande evento de tecnologia para o Brasil. Como é que está a expectativa? O que é que vocês esperam levar para que isso renda também frutos para esse ecossistema brasileiro? Vamos começar até pelo processo, né? Houve várias candidaturas, né? Então, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte. Então, players, assim, cidades importantes no Brasil se candidataram, né? O Web Summit olhou vários fatores, né? Tanto o nível de maturidade do ecossistema, a infraestrutura para receber um evento. Óbvio que a gente está falando de um evento que não vai ter o porte do Web Summit de Lisboa, né? Qual a expectativa de público para lá? Ali eu acho que a gente está falando de 15 mil a 17 mil pessoas. Menos da metade daqui. Menos da metade, numa primeira edição, né? Vai ser uma curva de aprendizado também. Que eu acho que foi um movimento bom, porque em cada capital candidata integrou o ecossistema para fazer esse processo, né, da candidatura. E não foi diferente do Rio de Janeiro, então houve um grande movimento de articulação de vários atores do ecossistema, tanto da academia, indústria, governo, das startups, dos investidores, né, então das empresas. Eu acho que a gente tem uma perspectiva boa. Então hoje a Prefeitura do Rio, e aí olhando para o Rio de Janeiro, com a experiência já de fazer grandes eventos, né? Olimpíadas, então, PAN, Copa, Rock in Rio. Rock in Rio, né? Um abraço aí, Luiz Justo, né? Que deve estar ouvindo a gente depois. Mas eu acho que assim, eu acho que isso foi um dos pontos, né? Que foi naquele checkpoint ali que ajudou bastante a cidade do Rio. E a partir de agora, o Web Summit Rio é um Web Summit para a América Latina. Então, esse é o olhar. Eu acho que todos nós, né, assim, temos que pensar que a gente quer trazer o estado da arte, dos ecossistemas de inovação da América Latina, para se encontrar com os nossos atores nacionais, não só Rio de Janeiro, e gerar oportunidades de negócios. Então, eu acho que vai ser importante até para os nossos atores nacionais aqui pensar no processo de internacionalização até para a América Latina, né? Então, eu acho que às vezes é mais fácil começar o processo de internacionalização nos países latinos, talvez, numa curva de aprendizado antes de você cruzar o oceano. E eu acho que vai ser uma oportunidade para todos nós, inclusive, assim, a gente tem, eu já falei, né? A gente tem grandes movimentos de inovação no Brasil inteiro. É trazê-los e a gente poder fazer um grande evento, né? Com muito aprendizado, interação, mas gerando negócios. Eu acho que esse vai ser o grande objetivo, né? Eu acho que isso é outro ponto, né? Os ecossistemas se amadureceram também. Fazer evento é muito bacana, mas a gente precisa no final do dia
mostrar impacto, qual o impacto foi gerado com esse movimento. E aí eu acho que esse vai ser o grande pano de fundo, óbvio, né? A gente vai fazer o work hard, have fun, claro, né? Vamos trabalhar duro, mas vamos nos divertir também. Mas eu acho que vamos gerar impacto. Eu acho que esse é o ponto que a gente quer, todos nós, né, do ecossistema brasileiro, é trazer esse impacto positivo aí. 2 pontos. O que o senhor já viu aqui que tem que ter lá no Web Summit do Rio, que foi legal, que gostou, e algo que, esse negócio não funcionou muito bem aqui, vamos levar essa informação para que isso não se repita no Rio. Sim, eu acho assim, eu citei o app, né, aqui, que eu achei que... O aplicativo. O aplicativo, apesar de um evento gigante, conseguiu aproximar as pessoas por área de interesse, por oportunidades de negócio. Então, juntar o físico e o digital vai ser fish. Fish aqui em Portugal é legal. Vai ser fish. Talvez talvez eu vou fazer algo que pode ser melhorado, mas eu também tenho que considerar que a gente está falando de um evento de mais de 70 mil pessoas, né? Alguns dias tiveram assim grandes filas, né, para a gente estar entrando aqui, às vezes 40 minutos de fila, que às vezes você olha para a pessoa do lado ou a pessoa da frente e gera algumas conexões. Pode gerar já networking ali, né? Ontem, inclusive, estava na fila e estava um dia meio chuvoso, né? E aí acabei me conectando com o pessoal do Carrefour, da área de inovação do Carrefour, trocamos ideias, foi excelente. Então eu acho que assim, mas eu acho que a gente tem já um certo know-how no Brasil, nesses grandes eventos que a gente gerou, para pensar um pouco nesse processo, né, do check-in, do check-out do evento, como distribuir um pouquinho para a gente não ter tanta fila. Mas, considerando que aqui a gente fez, isso aconteceu por conta de um evento de 70 mil, mais de 70 mil pessoas, né? Então, mas é um ponto assim muito menor. Se a gente olhar o todo do evento, o benefício que traz estar aqui é sensacional. Então, é uma coisinha pequena. Professor, muito obrigada pela participação aqui, por essa conversa, por compartilhar com a gente tantas ideias, tantos insights. Esperamos, então, sucesso no Web Summit do Rio. Também tê-lo aqui de volta na edição de Portugal, que vai continuar também em novembro do ano que vem. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho também. Não, eu que agradeço aqui, e assim, né, eu sou um super fã do Porto Digital, do trabalho que o César tem feito, então ali... Os amigos em comum, né, Vanessa, né? Uhum. Aqui já mandando um abraço para o Ives, para o Ítalo, né? Grandes amigos aí, o Ítalo e Ives Nogueira. E esperamos também, brevemente, estar pousando ali no Porto Digital para tomar um café junto, ou um maltado no Galerias. Tem muitos pontos ali para se conectar no Recife. Não falta atração. Não falta atração. Professor, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Abraços a todos. Tchau. Você pode acompanhar outros vídeos gravados diretamente aqui do nosso estúdio do Web Summit 2022 em Portugal, aqui na nossa trilha, na nossa playlist do canal do César no YouTube. Até a próxima! Obrigada, professor, foi ótimo.